O nosso boa noite a todos. Boa noite. E assim sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, mais uma vez. Em sintonia com os nossos amigos espirituais, com o nosso Mestre Jesus, e acreditemos, Ele preparou um ambiente para nós de tudo de bom e de melhor. Tudo que precisamos, Ele nos dará nesta noite. Mas é preciso que façamos a nossa parte, é preciso que nos façamos merecedores, não é assim? Então vamos nos desligar das coisas do mundo, das preocupações, e nos ligarmos tão somente no mundo espiritual, ao nosso querido Bezerra, ao nosso Mestre Jesus e a todos os benfeitores, para uma grande noite de luz, de bênção, mas de aprendizado. E o aprendizado nesta noite vem através do nosso irmão Paulo, que é um trabalhador do Centro Espírita Lázaro, Amor e Caridade, na Penha, e que hoje nos dá o prazer. Ele falou que era na Penha. Bom, ele disse para mim que era na Penha, né? Tudo bem. Então, mas não importa, né? Um lugar ou no outro. Ele pela primeira vez nos dá o prazer da sua presença como expositor. Já veio à nossa casa outras vezes, mas como expositor é a primeira vez. E desde já ficamos agradecidos com a presença dele em aceitar ao nosso convite. E aí, na primeira leitura da noite, que é do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Barcelli pelo nosso irmão José. Nunca te digas sem tempo para auxiliar. Nunca te digas incapacitado de cooperar nas boas obras. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. Nunca te digas entregues às circunstâncias sem disposição para viver. Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de difícil temperamento. Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenhas sofrido ingratidões. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem no mais alto. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nunca te digas vítimas de acontecimento que, na maioria das vezes, desencadeastes. Nunca te digas sem Deus. E que Jesus nos abençoe. Ouvimos a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a doce paz possa nos envolver, guiar e orientar. Parabéns, querida Andréia, por mais uma primavera de vida, não só a você, mas destinando prosperidade espiritual a quem aqui está presente e completa mais um ano de vida no calendário terreno. E agraciados por esse abraço da paz, aqui nos encontramos nesse templo de luz, agradecendo a grande oportunidade que a espiritualidade amiga e benfeitora, sob as bênçãos de Deus, nos propicia nesta noite fraterna. Que os eflúvios da luz dissipem do nosso eu tudo aquilo que não nos faz bem, que nos renovemos nesse abraço da paz e que saibamos prosseguir na nossa jornada de aprendizado, confiante no amparo crístico. Obrigada, Senhor, porque no dia de hoje
optamos por estar aqui, educando os nossos sentimentos na senda do bem. Agradecemos o direcionamento amigo. Agradecemos a grande oportunidade da comunhão com os nossos irmãos de ideal. E que essa paz envolva o nosso educandário de amor. Somos gratos por nossa filiação divina. E saibamos, Pai, o quanto nos sentimos felizes por tudo que você proporciona a nós de aprendizado. E que essa doce paz envolva o nosso irmão Paulo, que preparou o estudo desta noite com carinho, para que todos nós, nesse processo de nutrição espiritual, agradeçamos a oportunidade que a mensagem do Pai nos direciona. E assim, recebendo o abraço fraterno do apóstolo do bem e da paz e amigo dos humildes e dos enfermos, damos início a mais uma noite de aprendizado sob as bênçãos da luz, te dizendo simplesmente gratidão, Senhor. E assim, então, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Casa do Caminho. E hoje o assunto é bastante sério, né? Que na verdade, aqui está invertido. É influência e obsessão. Por quê? A influência é o princípio do contato, né? Entre a gente e aquele irmão que quer nos influenciar. Daí o nome influência. E como a companheira citou a palavra carinho, né? Realmente é com muito carinho que nós preparamos cada estudo, para ter certeza que a gente traz uma grande responsabilidade. Porque, infelizmente, como nós gostaríamos, né, que toda a humanidade tivesse evangelizada, nós teríamos certamente o mundo que sonhamos. Nós já estaríamos no mundo de regeneração. Mas, infelizmente, a nossa doutrina propõe trabalho, dedicação, abnegação e esforço no bem. E muitas vezes essas exigências afastam os companheiros dessa escolha, que não é nada fácil. E dentro desse contexto, como a gente, mais uma vez vou citar a companheira do carinho, né? E também, como a gente está falando de influenciação espiritual e obsessão, eu sou médium, né? Então, é claro, quando eu recebi o convite, eu provavelmente não preparei essa palestra, esse estudo sozinho, né? E eu tenho um companheiro espiritual de longa data, que ele é bem humorado, né? É bem espirituoso. E aí eu falei, poxa, eu assisti várias palestras antes de estar aqui, né, fazendo estudo, a da Nete Guimarães, foi brilhante. Se tem uma ideia, eu transcrevi a palestra para não perder nenhuma palavra dela. Eu levei uma semana passando a palestra para o papel. Tão maravilhosa que eu achei, mas era muito técnica. Falava ela compara, a gente vai citar isso aqui, eu vou citar isso aqui. Ela compara a influenciação espiritual à contaminação pela ameba. E ela faz uma metáfora maravilhosa. E a primeira vez que ela fez foi lá na Mansão do Caminho. E quem estava na assistência, nada mais, nada menos, era o Divaldo, né? Eminente palestrante. E ela fez a palestra, foi maravilhosa. E no final o Divaldo vira para ela e diz assim, olha, a palestra foi muito boa, mas não foi você que fez. Aí ela olhou assim, como assim? Não foi eu que fiz. Joana lhe intuiu o tempo todo. E ela é pesquisadora, cientista, e enfim. Aí ela ficou assim. Aquilo foi a primeira pancada na vaidade dela, né? Porque foi realmente maravilhosa a palestra, mas ela não contava que o Divaldo ia cortar o barato dela, né? Dizer assim, poxa, meu sucesso terminou ali. A Joana foi a minha mentora, né? Eu falei, mas ela me intuiu. E aconteceu um processo comigo, só que eu não fui intuído pela Joana, infelizmente. E aí, quando eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar de influência e obsessão? Aí esse espírito, que é sempre companheiro meu, ele falou assim, simples, namoro e casamento, influência e obsessão. Aí eu falei, peraí, namoro e casamento?
Eu falei, vão me linchar lá quando eu falar isso. Ele falou, não, senhor, pense e desenvolva o tema. Fiquei parado, ele jogou a coisa e foi embora, né? Aí eu falei, poxa, influência e obsessão, namoro e casamento. Mas se a gente pensar, a influência é o quê? A influência espiritual é quando um ser tenta fazer que sua forma de pensar tenha ascendência sobre a forma do outro. Não é isso? Então, quando a gente começa o namoro, é mais ou menos assim também, né? A gente tem primeiro o quê? O contato, não é isso? O primeiro contato, o ambiente, e aí tem a simpatia ou antipatia. Não é assim que funciona? A gente olha, vê antipatia. Se tiver simpatia, se não tiver antipatia, tudo bem. Mas vamos lá, pela simpatia, pelos laços da simpatia. A gente vai puxar a conversa, né? E aí começa a conhecer o outro. A mesma coisa acontece do aspecto espiritual. Você pensa, tem uma ideia central e aquele espírito se afiniza com aquela ideia e se aproxima de você. Se o espírito é bom e as suas ideias também são boas, ele vai ser um mentor, né? Porque, por exemplo, o Chico tinha o Emmanuel com ele o tempo todo, mas ele não era obsediado pelo Emmanuel, era? Não, claro que não. Por quê? Era um espírito que trazia coisas boas para o Chico, né? Preparava o Chico, ajudava o Chico no desempenho da tarefa espiritual que ele tinha. E existe aquele irmãozinho que se afina com aquilo que você pensa. Então, se você não está pensando coisas boas, ele também está afinizado com esse tipo de pensamento, vai chegar até você. Aí vamos supor, hoje a gente tem aquele termo, né? Um quer ficar e o outro quer namorar. Namorar é construir uma relação mais duradoura, não é isso? Aí quando tem um contato, que eles começam a conversar, aí o outro já percebe, né? Esse cara aí não quer nada sério, essa menina não quer nada sério. Então ali acaba o laço de afinidade e acaba o processo de influenciação. O assunto acaba ali. Mas existe uma outra situação. É que, tipo assim, eu quero ficar, mas a garota é bonita, né? Ela é muito bonita. E aí, eu não gosto de nada que ela gosta, mas eu vou dizer que gosto. Você gosta de pagode, adoro pagode, olha, não sabe nem que nunca ouviu um pagode, gosta de rock, é metaleiro, mas está lá. O espírito, ele tem um processo parecido. Mas, nesse caso, ele vai se ligar a você por questões passadas. Ele quer uma reparação, provavelmente. Porque o espírito, quando você quer... tipo assim, o espírito que procura a bebida, ele vai num bar, né? É um ambiente mais propício para ele encontrar aquilo que ele quer. Um hospedeiro. Daí a questão que a NET coloca da parasitose. Por quê? O espírito ele não tem condições de... por ele mesmo conseguir o que ele quer. A bebida, o fumo. Então, ele usa o encarnado. E aonde está o encarnado? Naquele ambiente que ele está. Então, ali começa o processo de influenciação. Vamos tomar a saideira? Quem nunca ouviu falar isso, na saideira? A saideira acaba que ninguém consegue sair do bar. A saideira é complicada, porque ela é sempre... a saideira. Então, é complicado. E aí começa um processo de influenciação. Nesse processo de influenciação, tem uma história bem interessante, que o rapaz era nos Estados Unidos, estava em guerra civil, entre o norte e o sul, se eu não me engano, e as famílias abastadas ofereciam banquetes aos rapazes, aos soldados, né? E nesse dia, um determinado soldado compareceu a um banquete, era um jovem de 18 anos, e ele provou um drink. Tomou um drink. Foi a maior sensação de... Ele ficou maravilhado com aquele paladar. E a partir daquele momento, vocês podem não acreditar, ele se tornou alcoólatra. A nível hard. Mas o interessante
dos processos obsessivos é que, na misericórdia infinita de Deus, Deus é tão bom que um processo negativo acaba culminando no processo positivo. Esse jovem foi o fundador do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Ele, num profundo desespero, se entregou a Deus, pedindo amparo, porque ele não aguentava mais sofrer. Ele submeteu a vários tratamentos experimentais. E, nesse momento em que ele foi ao fundo do poço, né, de acordo com as próprias palavras do AA, ele saiu do quarto que ele estava, completamente curado, e com os 12 passos do AA psicografados. Claro, a cultura dele não é espírita, então provavelmente ele acha que teve, mas na verdade é uma psicografia. Os 12 passos do AA que vem ajudando e salvando tantas pessoas. E aí a gente pensa, poxa, o primeiro copo. Aí a gente diz, mas todo mundo que toma o primeiro copo se torna alcoólatra? Claro que não. Depende o quê? Da predisposição. Mas você sabe, no teu interior, a sua disposição íntima? Você sabe aquela história do conhece-te a ti mesmo? Você sabe que efeito vai ter aquilo? Quantas pessoas experimentam a droga e nunca mais saem do vício? Aí diz aquela história, evitar o primeiro contato. Porque se você não tem o contato com aquele ambiente, olha só como o ambiente é importante. O ambiente é tão importante que na palestra da NET ela faz a seguinte colocação. Você vai à casa espírita? Vai. Você faz o evangelho no lar? Faz. Mas você faz sozinho? Faça. Aí você vem à casa espírita, recebe seu passe, está tudo em dia, né? Faz a caridade, é uma pessoa boa. Só que aquele seu amigo vai fazer a festa naquele lugar bacana, que tem bebida, tem álcool, tem fumo, mas você não pode deixar seu amigo. A pergunta que a NET faz é a seguinte, você vai naquele ambiente, você está bem, você é médium. O espírito olha, chega perto de você, não vai conseguir te influenciar, vai? Não vai, não vai. Mas aí você vai para casa, aí ele gostou de você, ele vai contigo. Chega lá o teu filho, aquele que fica trancado o dia inteiro no quarto, ele não vai ao centro, não participa do culto do evangelho no lar, é extremamente materialista e você levou o influenciador para sua casa. E aí você não vai ser obsediado. E o seu filho? Isso é para a gente ressaltar a importância do ambiente. Ah, eu estou bem, eu não bebo, mas você vai no local onde existe aquele tipo de influenciação espiritual. E você vai levar, às vezes, aquele companheiro para a sua casa. Isso a gente está falando de influenciação. O nível é de influenciação à obsessão. A obsessão tem vários níveis, até a subjugação, que a gente vai ver também. E o namoro ele se desenvolve, se há afinidade, há continuidade, não é isso? Mas dependendo daquela história que eu comecei a falar, ele falou para te agradar, né? Ele não gosta daquilo. Então ele só vai mostrar a verdadeira personalidade dele depois que ele tiver o quê? Tido, vamos dizer assim, uma capacidade de influenciação que você comece a ouvir ele com mais assiduidade, dá mais atenção ao que ele te diz, não é isso? Aí daqui a pouco, aquele namoro que começou com influenciação acaba com a fascinação. Aí tudo que o namorado ou a namorada fala está certo. E aí os pais não têm mais ouvidos. A gente não consegue mais ver lucidez naquilo nos conselhos dos pais. E aí quantas vezes a gente vê a menina que fugiu de casa para morar com um mau elemento, né? Largou família, largou estudo. Eu tenho isso do lado da minha casa. E, graças a Deus, elas retomaram o caminho, né? Mas isso é uma coisa que acontece muito frequentemente. É um processo de fascinação, de influenciação de encarnado para encarnado.
nós chegamos às vezes na casa... Eu tinha uma situação, você tem uma ideia do que é a influenciação espiritual no espírita e na casa espírita? Eu, quando comecei na doutrina, tinha uma senhora que a gente fazia o estudo do Evangelho, numa mesa muito parecida com essa, lá na casa que eu frequento. E tudo que ela dizia, que a gente lia no Evangelho, ela dizia, eu acho que não é assim não, eu acho que é assim. Aí a gente lia, estudava, ela falava, mas tudo que estava no Evangelho estava errado. Aí um dia ela falou, ela era vidente, médium ostensiva, mas provavelmente não era muito atenta às suas próprias faculdades. E ela disse, eu sonhei com a minha irmã desencarnada, ela deu esse depoimento, e ela estava num lugar muito escuro. Ela tinha umas velas no ambiente que ela estava, e eu acho que ela está muito bem. Gente, aí as pessoas se olharam, né? Claro, uma pessoa nesse ambiente, a gente não pensa no nosso lar como um ambiente escuro. Quem viu o filme teve uma ideia do que seria uma colônia bem próxima da Terra, né? Existem muito mais desenvolvidas. Um dia, eu também meio obsediado, ela, de tanto falar isso, eu falei, a senhora devia pegar e escrever o Evangelho segundo a senhora mesma. Porque não é possível, a senhora está aqui há 1 ano comigo e eu não tinha essa cultura de que ela podia estar sob influenciação, a um nível tal que a fascinação ela faz isso. Você não consegue, tipo assim, essa parede aqui, isso aqui é azul, e o fascinado diz que não é azul. A gente já conheceu alguém assim. Que a realidade é uma coisa completamente incongruente para ela. Todos vão dizer que eu estou com um casaco preto, mas o fascinado vai dizer, não, era azul escuro, ele vai dar uma vertente. Então, é um processo sutil. Aí, por isso que eu citei o fundador do AA, porque é o primeiro passo. É o primeiro passo. A primeira brecha que você acha, entendendo? Você começa a caminhar por um caminho que vai te levar a estágios mais profundos de influenciação. E aí até que você vai chegar a um processo de obsessão, né? A obsessão, ela é mais grave. Ela é mais grave. É um nível de influenciação muito mais profundo e que é muito prejudicial ao obsidiado, mas também é muito prejudicial ao obsessor. A questão é que a obsessão ela tem várias motivações. Às vezes, o espírito quer só um hospedeiro, alguém para beber por ele. Às vezes, é um inimigo de outras vidas. É alguém que você fez mal, né? E ele quer reparação. Por que ele quer reparação? Porque ele não vê a pessoa que maltratou ele pagando por aquele suposto erro. Até mesmo porque ele não sabe quem ele foi na outra vida e ele pode já estar naquele processo de um perseguir o outro por muitos séculos. E dentro desse contexto, o que acontece? Quando você quer só um hospedeiro para satisfazer as suas necessidades materiais, porque o espírito, o obsessor ainda não conseguiu se livrar, né, da necessidade das coisas materiais, ele se vale do hospedeiro, que acaba entrando num processo profundo. Quando desencarna, acaba sendo o obsessor de outros, porque ele continua naquele mesmo desejo do que o obsediava ele. E aí como é que faz? É como se fosse um trapo velho. Ele vai, suga o obsediado, e quando ele não serve mais que ele desencarna, ele ainda tem alguma fluido vital com ele, eles vão lá, acabam de retirar aquilo, como se fosse mesmo um processo de... A gente já viu o filme de vampiro? É mais ou menos assim. Eles sugam as energias, né, daquele indivíduo até que ele, para também se sentir bem lá no plano espiritual, na esfera que ele está, ele começa a fazer o mesmo processo que fizeram com ele. Como é que a coisa é grave? Muito grave. Inclusive, a NET diz que o único mito que existe em todos os países
do mundo é o vampirismo. É o do vampiro, né? Por quê? Porque o médium, quando ele vê o médium vidente, né? Ele enxerga. E tem médium vidente em todo o planeta, né? Em todos os países. E aí, quando ele vê um sujeito no bar com aquele espírito semi-materializado sugando as energias dele, ele pensa o quê? A aproximação que ele faz da realidade é o cara sugando o sangue do outro, né? E uma questão muito interessante, um dos sintomas físicos da obsessão profunda é a anemia. Aquela falta de energia é também característico do processo obsessivo e, segundo as pesquisas da Nete Guimarães, como eu falei, uma cientista pesquisadora, uma das características é a anemia. Normalmente, o obsidiado, ele sofre de anemia. Tá? Daí também essa conexão aí com o mito do vampiro, né? Então, é essa situação. Agora, quando você tem um inimigo espiritual, ele não quer só satisfazer um desejo material, ele quer vingança. Se você falar para um espírito, eu já trabalhei com desobsessão, se você falar para um espírito obsessor que ele quer vingança, ele diz que não, ele quer justiça. E ele vai justificar tudo que ele está fazendo com o obsidiado. Muitas vezes o obsidiado foi o cara que, quando tinha poder, matou ele e a família dele. Quem teve a oportunidade de ver esse filme Sexto Sentido, tem uma parte lá que ele trata disso, né? O cara, ele era lá da Inquisição, e ele matou a família do sujeito todo, e a família dele ainda não tinha despertado para que estava desencarnada. Então, gera-se um processo na cabeça do obsessor, ele quer a justiça que ele não viu ninguém fazer com aquele indivíduo. Então, quando ele se vê despojado do corpo, podendo agir na mente do outro, silenciosamente, sem ser detectado, o que ele faz? Ele aproveita. Vou me vingar. E aí, o que acontece? Mais uma vez, a misericórdia de Deus. Quando você chega num processo de obsessão, muitas vezes você atravessa a porta da casa espírita. E aí, o que acontece? Quando você atravessa a porta da casa espírita, você ajuda muitas vezes o obsessor, você descobre um projeto de vida novo, porque muitas vezes você vai atentar para as realidades espirituais que você estava passando despercebido pela vida, né? Vivendo ali com dinheiro, com tudo. Quando pinta a obsessão, você corre numa casa espírita. Olha tudo que nós recebemos dentro de uma casa espírita. E aí, conclusão, o depoimento mais comum de uma pessoa dentro do NA, do Neurótico Anônimo, dos Alcoólicos Anônimos, ele dizia assim: olha, eu agradeço ao meu vício, porque esse vício me deu uma nova vida. Através desse vício, eu salvei o meu espírito. Ou seja, o obsessor que, a priori, fazia um mal a ele, acabou revertendo aquilo num bem. E isso acontece aqui. Eu cheguei numa casa espírita, eu sou muito interessante, né? Porque eu acho que ninguém que eu conheço tem uma experiência de obsessão e influenciação tão grande quanto eu na minha própria vida, né? E botaram lá meu nome na desobsessão. Eu falei, desobsessão? Com 23 anos, desobsessão nada. Eu estava com tudo e não estava prosa. Aí um dos diretores da casa chegou para mim: meu filho, posso falar com você? Aí eu falei, pode. Eu já estava começando a estudar o espiritismo, né? Olha só que coisa perigosa. A gente achar que está interpretando corretamente a doutrina. Dizem que a formiga, quando ela se afasta do formigueiro, ela se perde, né? Então, a importância da casa espírita é essa, porque nem toda interpretação espírita, tá? A maneira como você lê aquilo é o correto, pelo menos naquele momento que você está lendo. Eu vou explicar por quê. Aí, essa pessoa, estava muito bem para mim, eu estava muito bem. Ela virou para mim: meu filho, como é que você está? Você está tudo bem? Sabe como é que é espírita, né?
Eu era muito novinho, tinha 23 anos. Eu falei, como é que tá? Tá tudo bem? Ele falou, mas você tá tudo bem? Tá, olha, passamos seu nome lá. Acontece o seguinte. Aí eu falei, pois não, toda vez que a gente passa seu nome na desobsessão, ou vem um espírito homicida ou vem um espírito suicida. Então, essa sua teoria de que está tudo bem me assusta um pouco. Porque aquele nome não é seu ou você não está bem. Porque quem está com 5, 6 espíritos homicidas e suicidas, entendeu? Você não está bem, meu filho. Aí eu falei, não, mas espera aí. Não, sou eu mesmo? Ele é você mesmo. Você não é o Paulo Enes Mendonça? Você sou, então é seu nome mesmo que a gente lê, seu endereço. E esse fenômeno acontece. E aí o que acontece? Realmente eu estava obsidiado, muito. E já estava num processo de fascinação, porque aqueles inimigos espirituais de uma outra existência, como é que eu ia pensar com 23 anos que eu tinha inimigo espiritual de outra existência, gente? Aquilo era muito para a minha cabeça, não sabia nem que tinha outra existência. Estava aprendendo aquilo naquela hora. E aí eu falei para ele, não, o negócio é o seguinte, eu estava recém-casado, eu casei com 23 anos. E eu falei assim, olha, eu vivo o inferno. E eu descobri que ela me traiu. E eu penso em matar ela e me matar. Matá-la e me matar. Aí eu abri o jogo, né? E aí ele falou assim, e por que você não se separa? Eu falei, não, eu vou carregar essa mulher para outra vida? Eu quero não, vamos resolver logo agora. Porque eu tinha acabado de aprender o que era reencarnação, né? Eu falei, não quero levar essa criatura para outra vida, não vou mesmo. Aí ele falou, meu filho, olha só, se você não se der a oportunidade de crescer para resolver esse problema, você vai agravar a sua situação. Você não sabe o que é responder por um homicídio e um suicídio. E eu realmente não tinha a menor ideia. Mas na minha cabeça, eu estava fazendo justiça, gente. Chifre dói, né? A gente diz que é igual o dente, só dói quando nasce. Não. A irmã do Divaldo se matou pela vergonha de uma traição que o marido fez com ela. Ela, longe da família, longe de tudo, ela foi ao suicídio. E aí a gente vê no filme e nas histórias que o Divaldo conta o sofrimento que ela teve. O cianureto deformou o perispírito dela. Ela passou muito tempo, através da mansão do caminho, das obras do Divaldo, que ela conseguiu ter lá vamos lá, uns panos quentes, né? Através dos méritos do Divaldo, que intercedeu por ela. E a coisa era muito grave, eu não sabia onde estava me metendo. Então, eu estou falando isso porque não ter jovens, muitos jovens aqui, é perigoso, é lamentável. Porque o jovem precisa ter consciência da vida espiritual. O jovem precisa saber que no ambiente que ele está indo, há perigo. Há perigo. Que aquele primeiro chope pode virar um problema espiritual, uma dependência química. Mas se ele não entra na casa espírita, onde é que ele vai aprender isso? Aí entra a influenciação dos amigos, né? E você é careta, pô, esse cara não vai a lugar nenhum, esse cara não, tudo para ele né? Aí esse sujeito, ele normalmente não se adapta ao grupo. Uma vez eu era muito pequeno, meu irmão tinha 5 anos a mais que eu, e meu irmão era meu ídolo. E meu irmão, assim, ele fumava, ele bebia, e eu falei, poxa, eu quero ser igual ao meu irmão, todo mundo gostava do meu irmão, queria beber e fumar também. Aí, com 9 anos, eu acendi meu primeiro cigarro. 9 anos de idade, escondido dos meus pais, lógico. E aí, eu e um colega também, que estava na mesma vibe, né? Olha a experiência longa de influenciação e obsessão que eu tenho. Mas eu também tive muita proteção. Tenho. E aí, eu comecei a fumar o primeiro cigarro. Aí nós passamos 6 meses fumando, eu e ele. A gente fumava junto. Aí eu falei, olha, quer saber? Ninguém gostou da gente por causa disso, eu vou fumar mais não. Eu vou fumar mais não, ninguém. Meu irmão continua sendo bambambam e ninguém nem aí para mim. Eu sou irmão de Jorginho. Sabe, alguém conhece o irmão do Jorel? Eu era o irmão do Jorel, é uma charge que tem, né? Que todo mundo conhecia ele como o irmão do outro. E ele mesmo não tinha uma personalidade, assim, individualizada. Ele era o irmão do Zé, irmão do João. E eu queria ser visto como Paulo.
E aí eu comecei. Aí só quando eu falei, aí veio a surpresa. Não fumo mais. E quem disse que eu conseguia não fumar mais? Não conseguia parar. 9 anos. Fumei dos 9 aos 11 com essa brincadeira. 2 anos. Começou numa brincadeira. Talvez se meus pais fossem espíritas, eu estivesse dentro de uma casa espírita, eu ia estar ouvindo essa palestra, ia estar sabendo que é uma influenciação espiritual, e eu não ia estar entrando naquela de vou. E o que acontece é o seguinte, que nesse dia eu ouvi uma coisa no meu ouvido, né? Eu não sabia nem o que era mediunidade, eu tinha 11 anos, e ele disse assim, meu filho, muitas vezes, para você pertencer a um grupo, você regride e não progride. Aquela ideia de grupo que eu tinha era uma regressão daquilo que eu já tinha conseguido. E eu nunca tinha pensado sobre aquele aspecto. Eu gostaria de compartilhar isso com um número maior de jovens. Né? A questão de que muitas vezes você, para estar ser o cara dentro de um grupo, aquilo significa uma regressão. Aquele grupo, por mais que pareça legal, ele está aquém de você, ele está abaixo de você. Você está naquele grupo, você está regredindo. E o que aconteceu é que quando eu vi isso, eu passei a comprar o varejão, e aí eu pegava 50 centavos, comprava o varejão e amassava o varejão, jogava fora. E aí eu passei a fazer isso toda vez que tinha vontade de fumar, eu botava o cigarro apagado na boca, olha só que coisa estranha, né? E aí quando a vontade ficava muito grande, eu ia e destruía o cigarro. Eu acho que o meu obsessor ficou com muita raiva de mim, por ver quanto desperdício de cigarro me deixou em paz. E eu nunca mais fumei. Estou com 57 anos, graças a Deus. Então, é o que eu digo, às vezes o processo de obsessão, de obsessão, de influenciação, ele começa muito cedo, onde você ainda não tem nem uma formação psicológica para reagir àquilo. Então, mais uma vez, o apelo de que os jovens procurem a casa espírita. Se você não vê a casa espírita como religião, veja como conhecimento, como uma matéria da faculdade. Espiritismo é ciência. Kardec era professor. O cara mais questionador que eu já ouvi falar. Entendendo? E daí a importância de se começar cedo e ter medo. Medo, porque quem tem medo desse tipo de influenciação dificilmente acaba influenciado. Aquele que acha que pode tudo acaba se machucando. E é muito difícil sair. Agora, eu vou falar um pouco do obsessor. Ninguém sofre tanto quanto o obsessor. Quem participa de sessão de desobsessão sabe do que eu estou falando. Uma vez eu fiz uma comparação que o obsessor, ele é um fascinado pela própria vingança, pela própria noção de justiça. Então ele reage como... Vocês não sabem aquela história, o cachorro que corre atrás do carro? O cachorro corre atrás do carro, quando o carro para, ele não sabe fazer o cachorro. O cachorro não sabe o que fazer com o carro. Então, o obsessor, ele corre atrás da vingança, instintivamente. Quando ele consegue o intento dele, quando a pessoa não tem a felicidade de adentrar uma casa espírita, ele está de mãos vazias. E aquela obsessão aquela vingança que ele queria, custa às vezes 30, 40, 50 anos da existência espiritual dele. Naquele processo. Às vezes ele vai até o desencarne da vítima. E quando a vítima desencarna, totalmente estrupiada, sem família, no vício, que ele consegue tudo que ele quer, ele está de mãos vazias. E toda vez que eu conversava com um espírito obsessor desencarnado, eu perguntava a ele, por que você ainda está ligado a alguém que você detesta? Por quê? Já entendeu o paradoxo da situação do obsessor? Eu estou falando que a gente vai desencarnar. E se a gente tiver algum desafeto, e por acaso tem a infeliz ideia de querer uma reparação nesse nível, a gente pense, talvez lembre do que vai ser dito agora. O obsessor, ele sofre demais, porque ele vive numa ilusão.
Quando ele termina aquele processo, ele não tem nada. E aí sabe o que ele vai fazer? Como ele não conhece as leis de Deus, de misericórdia de Jesus, ele ainda, apesar de desencarnado, é materialista, ele vai ajudar outro a cumprir o desígnio dele. A coisa é tão triste, eu estava lendo um livro, Nada é para Sempre, e conta uma história de uma mulher que teve como cuidadora a amante do marido, e ela estava muito doente, a amante do marido, para poder casar, asfixia ela. E ela desencarna. Só que quando ela desencarna num hospital espiritual, numa colônia. Ela era uma pessoa boa. Ela estava bem. E aí o rapaz que a recebeu diz assim: olha, que bom que você desencarnou nessas condições. Nem todos têm a mesma sorte. Aí ela... mas por que ninguém vem me ver? Porque ela ainda achava que estava num hospital e ela não entendeu aquela história de desencarnar, não. Para ela não entendia por que o marido não foi vê-la, que ela estava hospitalizada, porque a filha não foi vê-la. E quando ela lembrou do que aconteceu, ela decidiu: não, tá bom aqui, mas eu não quero não, eu quero reparação, eu quero justiça. E ela foi obsidiar a amante do marido, que casou com ele e que tinha cometido o homicídio. E aí ela se liga a um outro espírito mais experiente que começa Olha, você vê quanto tempo ela perdeu. Quantas vezes a gente faz isso? Perde tempo com quem não vale a pena. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Aí quando você entra no padrão vibratório daquela pessoa, aí você discute, sai dali, ninguém ganhou nada, todo mundo perdeu. A única coisa que eu ganho quando eu faço isso é pressão alta. Porque eu ainda faço isso. É difícil. É difícil. Quando eu recebi o convite para fazer esse estudo, a Márcia me convidou. Até fiquei surpreso. Eu não costumo falar fora da casa que eu frequento. Eu entendi bem o que é influenciação. Eu gosto muito de karaokê. E eu tenho um programinha no celular que é de karaokê. Olha que coisa aqui, né? Triste, né? Eu cantando no karaokê. Mas eu adoro. E aí o que eu fiz? Esqueci da palestra, já tinha feito o estudo, né? Na verdade, eu preparei 5 estudos. Um que está no slide eu nem abri. Porque a oportunidade de vocês estarem ouvindo sobre obsessão, independente, vocês estarem numa casa espírita, eu posso não ter trazido tudo que eu gostaria, ao nível que eu acho que vocês todos merecem, mas é uma oportunidade para o palestrante, é uma oportunidade a nível de planeta muito grande. Quantas pessoas vão sair daqui sem cair mais nas armadilhas do dia a dia, né? E isso é muito importante, muito importante. E como eu falei, processo de influenciação, foi para o karaokê. Canto mal para danado, mas eu gosto, estou lá no karaokê. E aí começou uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. As pessoas elogiarem eles chamam de cover, né? Você grava a música do outro e... Olha, que voz maravilhosa. Ah, meu amigo, poxa, eu falei, hoje, agora eu vou cantar. Quando eu falei, chegou... Fui terminar sábado, 2h43 da manhã. Acordei completamente afônico, eu falei, influenciação. O Espírito sabia que eu ia fazer a palestra, cara. E aí ele sabe que eu tenho uma ideia central, uma coisa que eu gosto muito. Olha só, a ideia central. Eu frequentava um centro que eu falava assim, eu morro de medo que meus filhos isso. Aí o mentor do médium falou assim, cale sua boca. Aí eu falei, por quê? Por que você está falando dos seus medos? Porque você está mostrando as suas fraquezas. O obsessor quer isso, meu filho. Ele vai atacar seus filhos para te atingir. Eu não vivo sem minha mulher. Ele vai tentar fascinar a sua mulher para um outro sujeito. Não tenha medo de nada. Troque seu medo por fé. Aí eu falei, nunca pensei nisso, mas a ideia é boa.
Porque se o cara vai fazer mal ao meu filho para me atingir, não, meu filho está tudo bem. Eu confio, morrendo de medo, né? Que eu tenho um filho de 23 e um de 18. E morrendo de medo, né? Mas, graças a Deus, até agora, estão me enganando direitinho, estão fazendo coisa errada. Mas, e aí eu fiquei completamente afônico. E aí a Márcia mandou um áudio no zap, e falou assim: Paulo, olha só, a palestra confirmada, dia 31, te aguardo lá. Aí eu gelei, eu falei, meu Deus, a minha voz. No outro dia, quando eu vi o áudio, eu mandei o áudio para a Márcia: Márcia, eu vou de qualquer jeito, nem que eu faça em Libras, eu vou. E eu estou aqui. E eu fiz tratamento mesmo, eu tive que fazer acupuntura e tal, para retornar a voz, e eu falei, não, mas eu quero tal. Porque ser espírita não é uma coisa que... é uma determinação. Uma casa espírita não é para os fracos. Falando sério, eu tenho um companheiro que ele começou a frequentar a casa lá, o centro espírita lá, o centro de Lázaro. E aí, ele era PM, ele é PM aposentado. E ele virou para mim e falou assim: meu irmão, eu ajudo com dinheiro, eu ajudo com tudo, mas olha, pelo pouco que eu já ouvi nas palestras, eu estou encrencado, cara. Ele falou, não tenho como ficar aqui. Ele falou, eu estou muito encrencado, cara. Esse tal de umbral, eu já estou vendo um lugar lá para mim, porque não dá, cara. Ele falou, meu amigo, eu estou há 30 anos. Aí, mas também teve uma coisa interessante, né? Que depois ele encontrou comigo, ele falou assim, ele lá no lugar que ele é meio que milícia, né? As coisas assim. E ele falou assim para mim, poxa, sabe que valeu a pena ter ido na casa espírita aquelas vezes? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque nós pegamos um menino que estava roubando, e aí, quando pegaram o menino, que foram bater no menino, eu falei, não, vamos mandar prender. Aí ninguém entendeu nada, porque eu sempre bati em menino, né? Ele falou, gay, traficante e tal, e ele não tinha piedade. E ele tem um filho gay e um filho que não gosta muito de elaborar. Enfim, a gente carrega essas coisas para aprender, para entender na carne que a gente precisa amar as pessoas e aceitar. E cada um tem direito à sua própria vida, às suas próprias escolhas. Isso faz com que o obsessor não chegue perto de mim. Eu falo para minha esposa, eu acho legal, porque a minha esposa ela diz assim para mim, vamos num bar? Eu falei, vamos num bar. Aí chego no bar, eu tomo Coca-Cola. Aí ela vai tomar Coca-Cola? Eu falei, vou tomar Coca-Cola. Aí eu falei assim, poxa, o obsessor deve me odiar, né? Mas tudo bem. Aí uma vez eu fui e tomei cerveja. Aí tomei uma cerveja, um chopp. Aí fui para casa. Aí chegou em casa, o que eu fiz? Abri o Evangelho, fui estudar o Evangelho. Eu falei, opa, aí eu pensei, se o obsessor veio comigo, ele deve estar irritadíssimo, cara. Porque eu tirei ele do bar para vir ler o Evangelho aqui em casa. Ele falou, pô, a pior cerveja que ele tomou na vida dele, cara. Entendendo? Pô, o cara, tipo assim, mirou no que não viu, aquela história, mirou no que viu, acertou no que não viu. E aí ele disse, pô, os caras, primeiro bebeu um chopp. Não, miséria para quem é obsessor, né? E depois ainda vem ler o Evangelho depois do chopp, isso é quase uma heresia, né? Mas é verdade, gente, é verdade. A gente precisa ter esse contato estreito com a doutrina. A realidade espiritual, ela é maravilhosa. E aí a gente se pergunta, eu vejo na casa espírita, as pessoas dizem assim, eu vou para um umbral. Eu falei, não, você não vai para um umbral, ninguém pega você e bota no umbral, você começa a escolher um umbral de agora. Com o tipo de ligação que você tem. Por exemplo, olha só as pessoas que estão aqui hoje. Essas pessoas, por que eu falei do sofrimento? Eu gosto de falar do sofrimento do obsessor. Porque provavelmente nós temos aqui influenciadores. Espíritos que vocês, sem saber, já estão atuando na vida de vocês, na minha vida. O que aconteceu de hoje de manhã até agora, tipo assim, a minha pressão foi 18/12. Aí a Angélica foi lá em casa, eu trouxe ela, né? Que eu conheci a casa através dela. Aí eu falei, você é a minha fortaleza espiritual, é a minha sustentação hoje. Porque agora você vê,
não há, da parte desses irmãos, qualquer interesse de qualquer esclarecimento, por mais pífio que seja. A ideia de que você não está sozinho, nesse slide aqui, vamos lá para o slide. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Isso aqui é um caso já de que o menino nem respondia por si. É aquela história, não sei se vocês conhecem, que Jesus expulsou os espíritos, eles entraram nos porcos, e os porcos, mediante a presença daqueles espíritos, se jogaram, se mataram, né? Não suportaram a carga vibracional dos espíritos que aquele menino tinha. E aí, inclusive, foi a única cidade que Jesus não pôde entrar. Não sei o nome dela, mas é isso aí. Aí diz assim, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos a ponto de frequentemente serem eles que nos dirigem. Livro dos Espíritos, questão 450 alguma coisa, que eu não decoro. E 409? 459. Agora é que eu vi um novezinho ali, o slide está ruim. Mas eu não decoro mesmo, nem adianta. Eu falo, mas se você disser... Aí eu acho lindo quando o cara diz assim, no Livro dos Espíritos, 450, questão 450, no Evangelho, página do... Eu acho lindo isso, porque eu não tenho memória para isso, não tenho mesmo. Mas eu acho legal, eu acho ótimo. E prova que a pessoa leu mesmo, né? Mas eu li já muitas vezes, mas número e nome eu sou muito difícil. E eu gosto muito de contar a história, né? Vocês já devem ter percebido. E essa aqui, ó, é a questão mais simples. E aí a gente fala assim, a gente chega na casa espírita e diz assim, você sabe sobre desobsessão, né? Eu fazia o EG, né? Eu era instrutor do Tomo Único, e fala muito dessas coisas, influência espiritual, enfim, e mediunidade, mais profundamente mediunidade. E aí o pessoal diz, a gente agora que sabe coisa de espírito, não sei o que, aí, na outra semana a pessoa vinha e falava, a minha irmã, eu falei, você estudou a beça, né? Você estudou. Não, estudei, então me explica um pouco aí sobre o que é obsessão de encarnado para desencarnado. Não, encarnado para encarnado, obsessão de encarnado para encarnado, existe isso, tá? Principalmente quando o espírito me sugeriu o casamento como obsessão, ele falava isso, né? Porque é aquela relação de dominação, subjugação, um querer que o outro faça aquilo que o outro quer, entendendo? Muitas vezes um se anula para manter o casamento, né? Então, tipo assim, há todo um processo ali que lembra muito, em muitos casos, claro, quando é um casamento harmônico, é uma bênção, mas muitas vezes ali é quase uma obsessão de encarnado para encarnado. E muitas vezes aquele que se submete, se sujeita, está sofrendo a influência espiritual do outro, ou do marido ou da esposa. Porque a gente acha que é só do marido para a esposa, não, mas tem também o contrário, tá? E eu me lembro agora, há pouco tempo, tinha um negócio no YouTube que a moça era aspirante a soldado, né? E ela estava fazendo a imobilização lá de um preso. Aí ela falando, fica deitado, assim, não. Aí o rapaz falou, fala com ele como se estivesse falando com o marido, deitado, mão na cabeça, não sei o quê. E a coisa funciona assim. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só o marido que é o mandão, né? Não, mas quando se trata de casal é complicado. E aí foi muito engraçado, né? Porque eles estavam filmando e acabaram postando, né? Quando falou do marido, senta aí, faz assim. E a coisa assim. Então, dentro da relação, o ambiente familiar, por exemplo, culto do Evangelho do Lar, gente. Culto do Evangelho do Lar é uma rocha para que, é o que eu digo, o ambiente espiritual é muito importante. E outra coisa que, só para terminar, falta pouquinho, e é uma experiência pessoal que eu tive. Eu sempre tive perseguição dos meus chefes no trabalho. Nunca entendi por quê. Apesar de estar muito tempo na doutrina já, quando essas coisas aconteciam, já tinha uns 10 anos que eu frequentava, olha só como é que as coisas são, né? 10 anos, eu sou bem assíduo, gosto de ler, gosto de estudar, quer dizer que eu seja bom aluno, né? Muito menos professor, mas eu gosto. E eu não entendia por quê.
E olha, sinceramente, meu pai era capixaba. Eu não sei que alguém tem parente capixaba. Meu pai queria resolver tudo na peixeira. E eu herdei isso dele, entendendo? Quando o chefe falava grosso comigo, e eu encarava, porque eu era funcionário do Banco do Brasil, então eu tinha uma certa estabilidade, eu não levava desaforo para casa. Eu não subia de cargo, não tinha promoção, mas não engolia sapo de ninguém, era meu lema, né? Até depois de muita ladainha, minha esposa falou: meu filho, fica quieto, tu vai se aposentar com a merreca, engole teus sapos, faz esse exercício de humildade, né? E aí, beleza. Só que, não falando sério, o negócio era muito grave. Ela falou isso mesmo para mim, tá? E eu terminei como gerente. Graças a Deus, que eu aposentei e aí o salário ficou um pouquinho melhor. Mas como escriturário ia ser complicado. Mas, de qualquer forma, o último chefe que eu tive, um dos últimos, ele tentou me mandar embora do banco. Olha, coisa estranha. Sempre foi um cara, sempre agi com a maior lisura em tudo que eu fiz. E eu dei um deslize, um erro, não foi uma falcatrua, foi um erro mesmo, um erro técnico. E quando eu cheguei de férias, eu fui responder o primeiro processo administrativo da minha vida. Eu falei: eu não sei se eu vou ser demitido pelo processo ou porque eu vou encaçapar esse sujeito de pancada. Mas eu fiquei do avesso. Eu fiquei, sabe, eu não sei nem quanto a minha pressão foi naquele dia. Só que eu cheguei em casa e aconteceu uma coisa muito estranha. Eu comecei a chorar. E eu dizia: eu quero sentir qualquer coisa na minha vida, menos ódio. Ódio é um sentimento muito triste. E eu pedi a Deus: eu não quero mais isso dentro do meu coração. Eu sirvo a Jesus. Eu sou espírita. Eu não quero mais isso. Então, meu Deus, eu posso sofrer o que for, mas não deixe esse sentimento dentro de mim. Eu não quero mais. E aí, isso foi numa sexta-feira, terça-feira segunda-feira tinha reunião de desobsessão. E aí eu sentei na mesa. Comecei a chorar e psicografar compulsivamente. E eu chorando, escrevendo, chorando, escrevendo. Depois a gente lê a psicografia. E aí era o meu obsessor falando. Ele começa assim: não reconheço mais em você o monstro de outrora. Eu comecei a ler e chorava mais ainda é uma coisa que me toca muito. Eu quis te botar na cadeia, destruir a tua vida. Por 2 encarnações te recebi como filho do meu coração. Foi meu pai adotivo por 2 encarnações. Você me roubou. Roubou meus afetos. Destruiu minha família por 2 vezes. Pelos laços afetivos que a minha esposa e a minha filha nutriam por você, que era de porte belo e sedutor. Olha só o que eu fiz com meu pai adotivo, gente. Eu roubei ele, traí ele com a mãe, com a esposa e com a filha. E ele dizia: é safado mesmo. Só que o interessante é que hoje essa pessoa não existe. Entende? Como é que o Evangelho transforma? Eu cheguei na casa espírita como obsessor, hoje eu sou presidente de uma casa espírita. Isso me faz melhor, como espiritualmente, ou me traz qualquer vaidade? Não, mas vocês veem, dá para ver um pouco a força da transformação que o Evangelho faz na vida da gente. Imagina isso disseminado em toda a humanidade, gente. A gente sai da casa espírita e raramente obedece. Atualmente a gente tem visto muito isso. Os pedestres com medo de atravessar a rua, mesmo o sinal fechado. As pessoas estão em pânico com as outras. As pessoas não falam mais de assalto. As pessoas têm medo do outro motorista, do vizinho. Eu estou morando num lugar que tem muitas pessoas, muitas mulheres morando sozinhas, né?
com as filhas. A maioria delas são separadas. E eu fiquei chocado, que eu falei para minha mulher, eu me sinto aqui como se eu fosse uma ameaça para elas. Eu não vejo televisão, não vejo. Televisão, canal aberto, não vejo. E então ela falou que você não sabe das atrocidades do mundo. A minha esposa é terapeuta, é fisioterapeuta, e ela falou, eu vou na casa das pessoas, porque ela atende em domicílio, e ela falou, você não sabe o drama que as pessoas estão passando hoje. A gente vive numa bolha, né? Ela falou, a gente vive numa bolha. Porque na minha casa não tem grito, na minha casa não tem discussão. Então, é uma coisa assim, como eu falei, né? Ela chama atenção muito na moral, na consciência, né? Ela bota o dedão lá na minha consciência e me enquadra, entendendo? E então a gente tem esse tipo de relacionamento. Não é menos educativo, mas é mais harmonioso do que, às vezes, a exacerbação. E isso é um processo que a gente tem que saber, que chama-se obsessão coletiva, influenciação coletiva. O medo toma conta, a ideia de impunidade se instala e as pessoas começam a ver o outro como o opressor, quando, na verdade, todos somos vítimas. Então, por favor, quando nós sairmos da casa espírita, que nós possamos levar essa ambientação de esperança, né? Essa disposição de tentar trazer jovens. A nossa missão, quando a gente aprende alguma coisa, também é passar um pouquinho. Tem sempre alguém em sofrimento que precisa de uma palavra de esperança. Muitas vezes você não sabe, mas vai evitar um suicídio. E eu falo sempre isso para todo mundo da casa espírita que eu frequento, que eu digo assim, gente, nunca perca uma oportunidade quando você está dentro da casa, porque às vezes aqui entra um suicida e você não deu atenção, você não deu bom dia. E eu falei lá, né? Eu amei essa casa. Eu amei essa casa. E o acolhimento, né? O José tem uma preocupação toda especial com quem adentra aquela porta. Ele me disse, são os convidados de Jesus, não pode ser de outra forma. E eu falei para eles, eu queria que vocês carregassem dentro de vocês esse conceito de que cada um que adentra aquela porta é um convidado de Jesus. Eles são responsabilidade de vocês. Então, não menosprezem. Não, a pessoa chegou, procure saber, procure ajudar. E mesmo com todo esse diálogo é difícil, né, minha companheira? Então, você às vezes não é médium da casa, é assistência, mas se esforça num sorriso. Às vezes você está salvando uma vida. Às vezes você está fazendo com que aquela pessoa, tipo assim, decida ficar ali. Eu vou voltar. Está tão perturbado espiritualmente que não consegue ouvir nada do que foi dito, não sabe nada da palestra, mas o sorriso ficou, porque há tanto tempo ninguém sorri para ele. Ele não é visto, ele não se sente visto. E aí você começa a salvar uma vida lá naquele portão, né? E eu aprendi muito nas 2 vezes que eu vim nessa casa. Espero, sinceramente, humildemente, ter conseguido passar alguma coisa das minhas experiências dolorosas e também do pouco conhecimento que eu trago nessa minha jornada aí de 30 e poucos anos, que ainda continuo na peleja da transformação, falta muita coisa, mas o gostoso desse desafio é que ele é para sempre. Ele começa, de repente, pela oportunidade que nós temos nessa vida e vai perdurar para sempre, porque o processo evolutivo é eterno. Que a paz de Jesus envolva todos nós nessa noite, como já está fazendo. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade.
Bom, a gente costuma dizer que a primeira imagem é a que fica, né? É o cartão de visitas, né? E se o nosso cartão de visitas ao nosso irmão, quando esteve aqui pela primeira vez, foi agradável? Foi satisfatório? E penso que sim, porque ele está aqui, né? Senão não teria vindo nunca mais. E é essa filosofia da Casa do Caminho. Por mais que a gente erre, logicamente, né? Nós não estamos vigilantes o tempo todo. Às vezes passa alguma coisa, nos distraímos com outras coisas até menos importantes e deixamos de observar algo ou alguém que precisava de uma atenção, um carinho especial. Somos falhos, mas a nossa filosofia é essa: receber todos da melhor maneira possível. Como ele disse, eu repito, somos todos convidados de Jesus, tá? A realidade é essa. Quando vamos a uma casa espírita ou uma casa religiosa qualquer, temos sempre um motivo para ir. Por que nós fomos lá? Infelizmente, a maioria das vezes a gente vai pela dor, né? Porque estamos precisando de alguma coisa. Mas já existem muitas pessoas que também vão pelo amor, com a vontade de conhecer, com a vontade de se melhorar, né? E é isso, a caminhada é essa. E vamos juntos, de mãos dadas. E agora mais um que pode se somar à família Casa do Caminho, porque tem sempre espaço para todos. Tem espaço e tem trabalho para todos, tá? Só um alerta, né? Então, muito obrigado ao nosso irmão Paulo pelo carinho, pela atenção. Leve o nosso abraço a todos lá à Casa de Lázaro. E a nossa casa continua à sua disposição. Prosseguindo, vamos aos nossos passos. Senhor Jesus, és o meu protetor, a tua luz os meus passos sempre guiou, nos disse a canção. Nos guiou e continua nos guiando. Jesus querido, amado Mestre,
não cansamos de repetir: somos todos teus convidados. E temos a certeza de que tu estás sempre entre nós, pois tu mesmo dissestes que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em teu santíssimo nome, tu aí estaria no meio deles. Nos reunimos sim em teu nome para te louvar, te rogar, mas acima de tudo para te agradecer. E é o que nos cabe fazer neste momento, Jesus querido, elevando a nossa prece a ti, prece de gratidão por mais esta oportunidade que nos foi concedida, pela oportunidade de recebermos na nossa casa os irmãos que aqui foram trazidos, ou para executar um trabalho, outros que aqui vieram para agradecer, tantos outros vieram pedir. São diversos os motivos, porque cada um de nós tem uma necessidade diferente, mas nem por isso somos melhores do que ninguém. Estamos caminhando, Jesus querido, tentando seguir os teus ensinamentos, os teus exemplos, já que és o nosso guia e o nosso modelo, já que és o caminho, a verdade e a vida. Mais uma vez nos reunimos em teu santíssimo nome, para juntos trocarmos ideias e experiências, para juntos aliviarmos as angústias e as dificuldades, para que tenhamos oportunidade de nos auxiliarmos mutuamente, quem tem um pouquinho mais, doando a quem mais necessitado está. E assim, nesta troca de energia, de conhecimento, de vibrações, estamos todos caminhando na tua direção. Mas precisamos ainda caminhar, precisamos nos transformar, precisamos nos melhorar. E só podemos fazê-lo na medida em que aprendemos um pouquinho mais. E nesta noite, o aprendizado veio através do nosso irmão Paulo, para quem te rogamos, Jesus, bênçãos de luz, paz, saúde. E assim, rogar por toda a humanidade, Jesus querido. Este teu planeta passa por uma grande transformação, por momentos conflituosos. Sim, por vezes temos receio, mas precisamos nos encorajar na certeza de que tu estás no comando de tudo. Os conflitos são grandes,
mas que Tu possas estender a Tua bênção e a Tua luz sobre tantos irmãos sofredores que perambulam pelo nosso planeta, uns com fome, outros com frio, uns desabrigados, outros abandonados, muitos outros nos campos de batalha sem paz e sem trégua. Sê com eles, Jesus querido. Envolva-os no Teu amor e na Tua força, na Tua luz e na Tua bênção, para que possam superar as dificuldades com fé e otimismo. Mas tocando, Mestre amado, nos corações e mentes mais endurecidos, para que sintam a necessidade de promover a paz, fazendo cessar todo e qualquer conflito. E assim, chegará o dia em que olharemos uns aos outros como verdadeiros irmãos. Auxilie, Jesus querido, na nossa caminhada. Abençoe o nosso Brasil, os nossos brasileiros, os nossos políticos, para que, sob a inspiração e orientação do nosso querido Ismael, possam também conduzir o nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, por dias de paz, luz e bênção. Que a Mãe Santíssima possa interceder junto ao Seu Filho por todos nós, estendendo o Seu manto de luz e de amor. Que os nossos amigos espirituais, o nosso querido Bezerra, continue a nos auxiliar e orientar, para que possamos continuar mantendo a nossa casinha de portas abertas, executando as suas tarefas sob a Tua inspiração, Bezerra, sob a Tua orientação, e que possamos fazer sempre mais e melhor. Enfim, são tantos os motivos para agradecer, mas deixamos o agradecimento maior a Deus, nosso Pai, Criador, pela oportunidade que nos deu em mais um dia nesse nosso processo reencarnatório. Assim sendo, damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre faz ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Obrigado, Bisa. E só para não esquecermos, tá? As nossas campanhas são permanentes. Do quilo, sempre que tiver a oportunidade de trazer 1 quilinho. Do enxovalzinho de bebê também, aqueles que desejarem adquirir. E agora no frio, a nossa campanha também do agasalho, do cobertor, pode ser usada, não tem problema nenhum. Tá certo? Vamos sempre contribuindo. É melhor a gente servir do que ser servido, né? É mais prazeroso doar do que precisar receber, não é? Então, agradecemos sempre a gentileza e a presença de todos. E lembrando que no próximo sábado a nossa reunião da mocidade e da evangelização às 9 horas da manhã. Vamos todos na paz de Jesus.